A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaríamos de saudar você que nos acompanha em nosso canal e trazemos aqui mais uma mensagem para meditação. Hoje, que é o dia 30, de julho de 2020, e lembrando que o nosso canal se chama Jesus e a Nossa Vitória. Pedimos a você que está curtindo as mensagens que possa compartilhá-las e se inscrever no canal. Amém? Hoje o texto que nós vamos ler está em Deuteronômio capítulo 3, apenas os versos de 26 a 28. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes, o Senhor me disse, basta, não me fales mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué e esforça-o, e conforta-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que apenas verás. Amém? Irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra numa situação muito importante para as nossas vidas. Que se chama, que eu gostaria de dar o nome, e não queria cravar que esse assunto não vai terminar hoje, essa palavra não vai terminar hoje, mas a gente gostaria de falar sobre os limites da salvação, que existem limites para a salvação, e esse texto vai nos ensinar um pouco sobre esse assunto. Primeiro, ele está no livro de Deuteronômio, que a gente pode chamar ele de a segunda lei. É o momento que Israel ele iria avançar ali rumo à terra prometida, já para conquistar a terra prometida. E Moisés começa a falar para toda a nação novamente a lei que o Senhor concedeu ao povo de Israel. A lei que deveria ser cumprida, que deveria ser obedecida e que deveria ser guardada em cada coração dos israelitas, para que eles fossem bem na sua jornada, vivessem, prosperassem, tivessem a bênção do Senhor. Lembrando que essa nação era jovem nesse momento, porque todos aqueles que murmuraram no deserto, no período da expiação da terra, onde Moisés mandou 12 espias, com exceção de Josué e Calebe, todos eles, aqueles espias e todos os seus familiares ali, Deus consumiu ali no deserto. E esse público agora eram os filhos, eram os herdeiros daqueles homens que vivenciaram pouco com Deus, não tinham muito conhecimento do que foi as maravilhas do Egito. Então Moisés começa novamente a pregar aquilo que Deus fez e a repetir a lei para fixar a lei no coração daquele povo, que era um povo, segundo a palavra, obstinado, um povo que não se rendia, e é um povo difícil de ser dominado. Então essa é uma introdução que a gente faz da parte histórica e vamos entrar na palavra falando um pouco de Moisés, um grande servo do Senhor, um homem amigo de Deus e que falava com Deus face a face. Podemos até dizer que Moisés foi o maior líder que esse mundo já teve, porque caminhar por um deserto com poucas condições e coordenando aproximadamente 2 milhões de pessoas, ou 2 milhões de seres humanos ali, com tantas dificuldades, a gente pode entender que não foi fácil aquela jornada. Mas o que mais nos ensina aqui é que tudo na vida tem limite, inclusive a nossa salvação. E Moisés ali havia recebido de Deus uma sentença que ele não iria entrar na terra prometida, E quando houve a murmuração do povo lá no deserto por água, Moisés ali bate na rocha 2 vezes, possivelmente esse foi o motivo, que a rocha foi ferida e devido à murmuração
dos israelitas, e ela não deveria ser ferida duas vezes, porque o nosso Senhor, a nossa rocha, ele foi ferido, mas apenas uma vez ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Mas a gente não vai se ater a esse detalhe. A gente vai entrar mais no detalhe de Moisés, o grande líder, e que os limites da salvação. Baseado nessa toda a história de Moisés, em todo o seu comportamento, em toda a sua postura, aquele homem que ele era, a gente vai tentar trazer isso um pouco para as nossas vidas hoje, porque Moisés, ele representa para nós ali, na sua jornada de entrar na Terra Prometida, a nossa jornada hoje como cristão, que estamos esperando a Terra Prometida, a volta de Jesus, a ida para a eternidade. E esse assunto, ele não é de muito agrado, né, no nosso meio, porque a gente vai falar que Jesus, né, que Deus, ele age através de misericórdia, justiça e juízo. E por isso hoje nós vamos falar um pouco de justiça e juízo, porque Deus é justo e Deus também é juízo. E esse assunto traz muita dificuldade no meio cristão, porque hoje muitos acreditam que Deus é só misericórdia, que Deus ele é só abençoador, e que não existe hoje nenhum juízo sobre a raça humana. E a gente não está dizendo que se você se arrepender, que você se humilhar, você não vai ter, né, o perdão do nosso Deus, o perdão de Jesus. Isso é um ato de soberania de Deus, a questão do perdão, né, do pecado e a perdão daquilo que você e eu fazemos no nosso dia a dia. Mas existem limites, né? Moisés foi colocado à prova e foi colocado como exemplo para nós, hoje, cristãos. E o próprio Davi, quando pecou, né, no seu adultério, onde ele teve a perda do seu filho, né, e ele pagou, ele teve uma consequência ali sobre o seu pecado. Mas Davi ainda era o homem cujo o coração era igual de Deus, e ainda Deus o perdoou. Então você vê que existem situações, mas a linha da nossa salvação para o pecado é uma linha muito tênue, muito fina, que a qualquer instante nós podemos ultrapassá-la, e ultrapassando-a, nós podemos trazer sobre nós a ira de Deus, a justiça de Deus, e de certa forma podemos, né, não entrar na Terra Prometida, porque a gente ouve que Jesus vai voltar, que ele vai buscar a sua igreja, e a gente também tem que se preocupar com o detalhe que hoje, se Jesus não voltar daqui a 10 anos, ele pode voltar para mim hoje, ou para você hoje. E nós temos que estar preparados. Não estamos dizendo que Moisés não estava, né? Isso era um assunto de Moisés com Deus, mas Deus foi muito claro para Moisés. Basta, não me fale desse negócio. Você não entrará na Terra Prometida. Esforça Josué, né? Conforta Josué, sobe ao monte, né? E verás a terra, mas você não vai entrar na terra. Também não estou falando que Moisés não foi salvo, mas isso nos ensina que devemos nos preocupar, porque se o Senhor voltar para nós hoje, agora, nesse instante, podemos não entrar na Terra Prometida. E toda a nossa vida como servos, como cristãos, como homens de Deus, aquele que foi para a igreja todos os dias, domingos, sábados, que pregava, que dizimava, que falava do amor de Deus para muitos, nós podemos ficar. E aí é uma situação muito complicada. Então isso serve de alerta hoje para as nossas vidas. Basta, não me fales mais neste negócio. Então, meu irmão, essa é uma palavra de alento, é uma palavra de exortação, mas também é uma palavra para você refletir, como eu também tenho que refletir
com relação à minha vida? Quais os limites que nós estamos na nossa vida espiritual com Deus? Será que nós estamos ultrapassando os limites que Deus colocou para nós? Será que no nosso ambiente de trabalho a gente não está aceitando uma propina? Estamos sendo corruptos? O materialismo hoje domina o mundo. O ser humano, ele muitas vezes, ele tem a visão material das coisas, ele quer as coisas. E a gente também não está dizendo que é errado conquistar, mas a concupiscência dos olhos, ela pode prejudicar a nossa salvação. Então hoje nós temos que nos atentar. Será que no trabalho eu não estou aceitando algo duvidoso? Será que eu não estou adulterando com os olhos aquela mulher que não me pertence? Será que não estou passando os limites da salvação? O que nós temos feito hoje que está ferindo, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Cristo, a nossa bênção? Porque a pergunta que vai ficar hoje para nós é: se Jesus voltar hoje, essa é a grande reflexão. Eu tenho certeza da minha salvação? Eu tenho certeza que Deus vai me levar? Porque a maior alegria, meus irmãos, eu vou dizer para você, a primeira alegria de um servo é o aceitar Jesus, a salvação. Aceitei Jesus, agora eu ando em santificação, na dinâmica da santificação, buscando o aprimoramento. Não estamos dizendo que ninguém é perfeito e que conseguiremos ser perfeito, mas caminharemos na jornada rumo à terra prometida. Após essa jornada, ou durante essa jornada, muitos obstáculos virão. E aí é que nós vamos ter que refletir. O que durante essa jornada pode nos impedir de alcançar a graça do Senhor, alcançar a misericórdia dele. Porque o juízo virá sobre toda a carne, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas Deus é misericórdia, mas ele também é justiça, e ele também é juízo. E se Deus voltar para mim hoje, ou para você, estamos salvos? Essa é a grande pergunta que nós vamos deixar para você refletir nesse dia. Estamos salvos? Temos certeza da nossa salvação? Porque a palavra nos diz que a gente tem que vigiar e orar sem cessar. A tentação é grande. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra fique de reflexão, porque ela nos ensina muito. Ela nos ensina muita coisa acerca de nós mesmos. Porque muitos que estão pregando aí, dizendo que Jesus é bom, que Jesus é bonzinho, ele opera milagres, ele faz isso tudo. Ele é misericordioso, ele é bom, mas ele vai exercer um juízo sobre toda a carne. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.